Síndrome da creche. Você sabe o que é isso? Hoje vamos falar desse assunto que muitas vezes é preocupação para os pais. Vem comigo e fica ligadinhos até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Mamãezinha, síndrome da creche. Mas o que é isso? Eu tenho certeza que quando chegou o momento do seu filho ir para a creche, você teve uma preocupação. Será que meu filho vai ficar muito doente? Síndrome da creche, ele é um termo muito utilizado principalmente para crianças até 3 anos que frequentam a creche e rotineiramente, vamos dizer assim, ficam doentes. Principalmente elas são acometidas por aquelas infecções das vias aéreas e algumas vezes também gastrointestinais. Eu, particularmente, sofri com isso com a minha pequena. Vamos dizer que era uma semana em casa, uma semana na escola. Uma semana em casa, uma semana na escola. E não bastava isso, a mãe pegava também. E com a filha, né? Então, assim, a gente tem uma etapa, sim, a vencer. Mamães que colocam os bebês nas creches. Mas é muito importante para o desenvolvimento deles. Por que que seus filhos costumam ficar tão doentes? Principalmente por causa do sistema imunológico, que ainda não é maduro o suficiente. E aí, o seu filho, que antes ficava apenas com os pais, né, com os familiares ali, apenas no ambiente familiar, de repente passa a ter contato com várias crianças. E ali, diferente do que acontece em casa, vai ter contato com vários vírus, bactérias e fungos e tudo que é micro-organismo que pode causar, então, as terríveis doenças. Esses contágios, eles acontecem principalmente devido ao contato. E criança nessa idade tem muito contato físico de ficar muito próximo uma da outra. Além do que, tudo que eles tocam, eles tendem a pôr na boca. Então, isso facilita muito, né, as infecções acontecerem. Principalmente com os brinquedos, por mais individualizados que sejam. Se tem criança no local, pode acontecer alguma contaminação e aí o seu filho vir a ficar doente, né? Infelizmente, se você quer preservar o seu filho, você deve mantê-lo em casa. Porém, não se esqueçam dos benefícios da escola, ok? Da creche, que é a socialização, um aprendizado também, as atividades que estimulam, isso tudo também conta. E eu sou uma prova viva disso. Eu, particularmente, morria de medo da minha filha ficar doente. Mas quando eu coloquei na escola, o desenvolvimento dela superou qualquer medo meu. E tá tudo bem. Ela ficava doente? Ficava, fica ainda. Mas graças a Deus agora, com uma menor frequência. E agora ela se desenvolveu muito rápido. Então ela andou rápido, ela fala bastante. Ela tem uma socialização muito boa. Então, não me esqueçam dos prós da escola, apesar de causar essas doenças. Algumas doenças comuns que se pegam, né, nesse ambiente de creche escolar é a gripe, a otite, a bronquiolite, mão, pé, boca, que temos aqui o vídeo também sobre isso. E, né, todas essas doenças, elas podem causar uma perda de apetite, a criança ficar mais prostradinha, ela ter febre, um pouco de diarreia, tosse e o nariz escorrendo o tempo todo. Quando a Aurora, por exemplo, começou a ir da escola e eu percebi a frequência que ela ficava doente, eu mandei mensagem para as professoras solicitando que elas tomassem um pouco mais de cuidado e esterilizassem todos os brinquedos antes de dar a ela. Mas, infelizmente, por mais que elas façam isso, é o que a gente estava conversando. Criança tende a pegar e colocar na boca. E elas não vão controlar todas as crianças, né? Afinal, elas não têm uma criança para cuidar, como a gente em casa, que tem apenas o nosso filho. Elas têm mais crianças, né? E também todas as crianças são prioridades, né? Então, algumas coisas a gente pode fazer para evitar essa transmissão e daí precisa da ajuda dos pais, não só da escola, tá? Então, por exemplo, a criança tá com algum sinal de que ela tá doentinha, com alguma gripe, não manda a criança para a escola. Apresentou febre, não manda a criança para a escola.
Eu sei que a criança em casa, ela vai demandar tempo, às vezes você vai ter que faltar ao trabalho, mas o seu filho é a sua prioridade e em casa ele será único e exclusivamente tratado por você, né. Então ele vai ser único naquele ambiente onde você poderá dar total atenção para ele. Então, cuide do seu filho e mantenha ele em casa para não acontecer dele contaminar outros. E aí ele contamina outros, esse outro vai para casa, a mãe manda de volta para a escola que contamina outra e acaba assim um ciclo, porque daí a mesma doença que foi pode voltar, entendeu? Então vamos quebrar o ciclo. Bebê ficou doente, mantenha em casa. Outra coisa, lave bem as mãos, sua, do seu filho, e tenha sempre essa conversa com a escola aberta para saber como que é a higienização ali, tanto dos materiais quanto das mãos, né, do ambiente. Uma dica, né, que eu posso dar a vocês é aumentar a ingestão de alimentos, né, ricos nutricionalmente, né, então sejam frutos, legumes, dos bebês, né, se o bebê já não amamenta exclusivamente do peito. Então, por exemplo, aumenta a ingesta de frutas para aumentar a imunidade, né, dá mais laranja, que tem mais vitamina C, por exemplo. E aí converse com seu pediatra se existe algum mecanismo, algum remedinho que você possa utilizar para dar um suporte, melhorar essa imunidade também do seu bebê. Mas lembre-se, o seu bebê não tem a imunidade baixa, ele só é imaturo até então. E conforme vai passando o tempo, conforme você melhora a qualidade nutricional dos alimentos do seu bebê, ele vai ficando menos doente. Extremamente importante é mantenha o calendário vacinal em dia. Essa é a sua garantia de que seu filho estará protegido. Mas fica aqui um alerta. O seu filho apresentou algum sintoma, né? Algum sintoma que seja um pouco mais preocupante. Leve-o até o pediatra, seja no pronto atendimento, seja no seu pediatra, no consultório dele, para você ver a melhor estratégia de tratamento para o seu filho. Às vezes é uma doença inicial, que rapidamente a gente cura e não precisa deixar essa doença evoluir. Então, procure rapidamente o pediatra para que você tenha uma orientação correta do que fazer, ok? Gente, essa foi uma pergunta de uma seguidora, né? Então eu estou aqui apresentando, né, esse meu ponto de vista sobre a síndrome da creche e eu espero que ela assista e que ela goste do vídeo, né? Então se você assistiu, comenta aqui embaixo. E você, mamãe, que sofreu da síndrome da creche, conta para mim como foi a sua experiência nesse momento inicial. Beijos da Tati. Ah, e uma dica. Confia que melhora. Com 2 anos, hoje eu vejo que a Aurora melhorou um pouquinho. Eu imagino que com 3 as coisas melhorem muito. Então confia nas vacinas, confia na alimentação, na amamentação, que vai dar certo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar um like para mim e até o próximo vídeo. Tchau!